Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast e mais uma convidada especial, a Paula Chocalhinho, que vem pela terceira vez, já que começa quase a ser uma residente deste podcast para falarmos de emoções. Hoje vamos a mais uma emoção, vamos aqui mergulhar numa emoção tão importante de percebermos, compreendermos também, que é a culpa. Só dizer culpa já vem aqui com um peso, O não é? peso, é verdade. Vamos para a Obrigada por culpa. me convidares novamente aqui para o teu podcast. É sempre interessante nós explorarmos em profundidade aqui estes temas da compulsão alimentar, porque realmente, como disseste e bem, a compulsão parece como um sintoma e o que está na base é tão, mas tão profundo, isto é quase como os ramos que estão à vista de uma árvore, não é? E as raízes tão fundas dentro de nós que nos levam à culpa. Eu quase diria que se calhar, não é? Nós falamos da raiva, da vergonha, também estão associadas, mas a culpa eu até diria que ainda é mais interior, mais profunda, mais visceral até, não é? Realmente quando falamos na culpa, até parece que uma coisa pesada, assim, bem densa, nos preenche. É talvez esse desconforto que estas pessoas que sentem culpa all the time, ou seja, todo o tempo, sentem, então parece que estão sempre desconfortáveis na própria pele, na vida, colocam-se constantemente em causa, não é? Portanto, estão sempre a criticar, a julgar, parece que nunca fazem nada bem, tentam medir os passos, mas depois não é bem assim, não é bem aquilo. Sim, porque a compulsão é um sintoma, mas depois os sintomas visíveis, para além do que se come, é esta culpa, é esta vergonha, não é? Portanto, o sintoma leva-nos ao sintoma de base, eu acho, ou seja, a causa. Não é? Portanto, uma Tal e coisa qual. alimenta a outra, é mesmo isso. Eu até costumo dizer que a culpa procura castigo, a culpa procura punição. Portanto, eu acho que esta questão de quem come compulsivamente chega a um ponto que parece que se está a punir, que se está a castigar por algo, por não ser suficiente, por não fazer as coisas bem, por errar, por falhar, por se sentir mal, é esta sensação sempre, né, de não ser suficiente, de estar a falhar, nem sabe bem porquê, e esse castigo, não é, que comer compulsivamente acaba por ser uma forma de punição, né? Ou seja, eu castigar-me a mim própria ou a mim próprio e sentir-me tão mal com isso que quase o sentir mal é o próprio castigo, e mal fisicamente e mal psicologicamente. Eu até diria às pessoas que sofrem de compulsão alimentar para realmente se questionarem o que é que a compulsão me leva a sentir. Não é? E é esse sentimento que está na base, essa emoção que está na base, que temos de cuidar, a parte que sentiu assim toda a vida ou numa altura da vida. Não é? Sim, disseste aqui algo não, muitas coisas super importantes. A minha mente começou aqui a explodir de ideias, de coisas para dizer, sabes? E é tal e qual. E aquilo que tu disseste que eu quero reforçar é: a compulsão é um sintoma e a forma como tu ages no dia a dia são esses sintomas. Daí deixar também já aqui um exercício entre parênteses, que é mapear. Eu gosto muito disto. Mapeia como é que tu reages no dia a dia a situações e como é que tu vives na tua pele. Também falaste disto, não é? Como é que te sentes contigo mesma no dia a dia? Sentes que estás sempre a falhar? Isso também é um sintoma. Sentes que estás sempre que Em não falta? em falta, pronto, não é? Isso tudo é importantíssimo mapear para, eu até costumo dizer isto, que é, tragam, e muitas das vezes já acontece, e eu também contigo já fiz isto, né? Trazer tudo já aqui no saquinho, chegamos à terapia e deitamos para cima da mesa as coisas. Olha, eu vi isto e consegui perceber isto, e depois é muito mais fácil de interligar as coisas. E eu Ou queria também. seja, a pessoa já fazer esse trabalho de casa, basicamente, né? Não só na terapia a desconstruir isto, mas ao longo do dia, claro, isso depois são sugestões que também se dão na terapia, não é? E até se pode chegar a muitas conclusões brilhantes na sessão, mas de facto ir fazendo esse mapa, né, do que é que eu vou sentindo no dia a dia, né, que depois me faz castigar com a comida, de certa forma, né? O que é que leva a eu castigar-me com a comida? Tal e qual, porque é isto que eu também quero reforçar, que é, eu desde 2016 que faço isto e ainda bem recentemente descobri a culpa de existir contigo, né? Eu cheguei à terapia, pum, coloquei aqui em cima da mesa muitas coisas para Agora vamos conseguirmos ver, vamos olhar. olhar. E é esta mensagem também que eu vos quero transmitir, que é, não pensem que é de um dia para o outro, não é? Isto é uma jornada que vão continuando a encontrar camadas, a encontrar mais respostas, acima de tudo, muitas respostas dos tais comportamentos. Muitas Uhum, uhum. respostas desses sentimentos de falta, de que esta culpa é quase, lá está, vamos tirando
camadas e percebendo de onde é que ela está a vir com este Sim, porque se trabalho. manifesta, no fundo, a culpa manifesta-se em várias esferas da nossa vida, em vários comportamentos, atitudes, às vezes até comportamentos sabotadores, as crenças limitantes estão sempre aqui a pairar, de certa forma, não é? Que depois leva a esse comportamento, a esse sintoma que é a compulsão, não é? Mas sem dúvida alguma poder... Eu percebo que isto é muito desesperante, as pessoas que sentem esta, não se conseguirem controlar, deixa uma ansiedade, uma angústia profunda, depois a sensação e o sentimento que a pessoa tem a seguir, não é? Com todo esse peso dos episódios da compulsão, a seguir os episódios da compulsão, eu sei que a pessoa quer acabar rapidamente com aquele sintoma e sei que muitas vezes procura respostas que nem sempre ou, sentem que ajuda de alguma maneira ou sentem que não conseguem eliminar o sintoma apesar de todas essas ajudas que já procuraram, então às vezes ou desiste-se ou vai-se buscar isto e depois não se persiste nesse caminho de certa forma, né? Vejo muitas pessoas a desistirem porque já fiz terapia, não resultou, já fiz dietas e não resultou, já fui a vários terapeutas, a vários profissionais e não resultou, não é? Mas realmente tem que se encontrar alguém que faça este trabalho de base com estas emoções, com estas causas, não só como nós até falámos nos outros podcasts, a questão muito comportamental da dieta, não é? Portanto, anotar as coisas, ou realmente tem que trabalhar muito o trauma, a criança ferida, as feridas emocionais, não é? Estas emoções, esta regulação emocional, e realmente é um trabalho de profundidade, não é? Não se consegue fazer só com certas estratégias de superfície, não é? Só entender, ou só compreender, ou mudar a alimentação, ou certos hábitos que ajuda imenso, mas depois, mais uma vez, a compulsão vai voltar porque está lá a raiz, ainda não foi extraída, não é? Então é realmente um trabalho de endurance, que a pessoa tem que estar ali realmente, persistir, não desistir, como tu falavas há pouco, não é? De continuar sempre a fazer esse trabalho em si, nunca se abandonar, não é? E nunca abandonar este trabalho que é constante e leva tempo. É para a vida inteira, basicamente, não É é? Este mesmo. trabalho de autodescoberta. E sentir e começar a abrir portas para o sentir, lá está, como estávamos a falar, e eu acho que era interessante nós falarmos aqui sobre também nos permitirmos sentir culpa, sentir a culpa, porque, ai não, não quero sentir culpa, não é? Ah, então a importância de olhar para ela, seja que emoção for, mas hoje estamos aqui mais na culpa, não é? Mas o que é que a culpa nos pode dizer e como é que ela nos pode ajudar olhando e sentindo-a? Exatamente, a mensagem das emoções, né? As pessoas normalmente quando procuram um terapeuta, imagino que esteja sempre isto na base, não é? Eu costumo dizer que temos as 4 emoções difíceis, que é a raiva, o medo, a tristeza e a culpa, não é? Também podemos considerar a vergonha, mas eu trabalho essencialmente com estas 4, porque as pessoas chegam, tenho uma ansiedade que eu não consigo controlar, estou sempre com medo de tudo, de falhar, de fazer isto, de acontecer isto no futuro, etc, etc, ou tenho uma tristeza que eu não sei de onde vem, ou sinto culpa em tudo, então as pessoas parecem que vêm com aquele manancial, aquele arsenal de emoções, como é que eu me desfaço disto? E às vezes tenho que dar uma triste notícia, né? Uma má notícia, que é não se desfaz, aprenda a acolher, a reconhecer a mensagem de cada emoção e ao fazê-lo vai transmutar a emoção, porque ela não fica permanentemente, ela vem porque tem uma coisa muito importante a dizer-nos, então é uma das coisas que eu tento ensinar é as pessoas aprenderem a reconhecer não só a importância das emoções e perceberem por que lhes resistem, porque nós resistimos a este tipo de emoções dissonantes, nos fazem sentir desconforto e qualquer organismo vive foge do desconforto, não é? Portanto, é inteligente nós fugirmos do desconforto, só que enquanto seres humanos temos sentimentos e emoções muito complexas vindas de muitos lugares. Então, é acima de tudo, é isso, é poder identificar a emoção, sim senhor, identificar a mensagem que essa emoção quer passar, mas aprender a regular, acolher, transmutar, porque é isso, nós não vamos eliminar a culpa, não é? Podemos cada vez sentir menos culpa ou deixar de sentir culpa de determinadas coisas que não são nossa culpa ou responsabilidade, não é? Que às vezes, igual tu falaste-me aqui num ponto interessante, esta culpa de existir, temos aqui pano para mangas para falar na culpa de existir, vem de há muito, muito tempo, não é? Então podemos ir o que essa emoção está lá já há muito tempo a dizer, não é? Então a gente quer ignorar, zangamos-nos, tentamos reprimir, distraímos-nos, pomos a chupeta com álcool, com comida, com doces, com salgados, não é? Então O dedo, reprimimos, às vezes, reprimimos o dedo, assim, dá pessoas que realmente ainda chucham no dedo, ou roem as unhas, não é? O fumar, tudo o que são atividades orais, não é? Levam-nos a uma culpa que às vezes até vem da ligação com a mãe, ventral, não é? Visceral com a mãe, já desde a gravidez, do parto, da impotência que sentimos por não termos conseguido ajudar a mãe ou termos sido o que a mãe queria, não é? E essa impotência, ainda digo que vem antes da culpa.
não é? Tenho trabalhado com muitas clientes, achei curioso quando tu me convidaste para este podcast para falarmos sobre este tema. Eu nessa semana tiro cada mel, ou seja, cada pessoa vinha com a culpa e Uau. vamos, a relação com a mãe, o sentimento de impotência, não é? De não ter podido fazer algo, de ter nascido numa altura que foi complicada, da mãe não ter podido seguir certos objetivos, sonhos, não é? Portanto, da mãe ter um relacionamento infeliz no casamento, estar muito ocupada, ter muito trabalho, estar angustiada, e esta criança aqui a sentir talvez uma culpa de não conseguir ajudar ou até de corresponder, não é? Portanto, já não sei se estou aí já muito longe, não é? E no meio disto tudo, dispersei aqui um pouquinho, não é? Mas a questão aqui da culpa de existir acho que vai tão fundo quanto Vai. isso, não é? Eu acho que não desperdiçaste, não dispersaste nada, porque eu sinto cada vez mais que quem também segue este esteja num nível bastante profundo de busca e Entendimento. de tal e qual, tal e qual. Portanto, nada é por acaso, cada vez sinto mais isso. Portanto, e o podcast anterior foi exatamente também de irmos à profundidade das constelações familiares também, não é? Portanto, está tudo interligado. E é super interessante e muito transformador nós conseguirmos ir ressignificando também, e encontrando essas respostas dessas culpas que estão aqui tão viscerais, estão enraizadas cá dentro, que não há assim uma resposta à primeira nem à segunda para aquilo que estamos a sentir, não é? Mas depois, quando percebemos e quando trazemos à consciência, e acho que também é importante falarmos sobre isto, não é? Para transformar algo, precisamos de ver, porque se nós Sim, não vemos, daí a importância de mapear as nossas emoções e de sabermos exatamente o que é que estamos a sentir, porque por isso é que é um caminho longo, porque infelizmente cada vez se fala mais, não é? Mas infelizmente não nos ensinaram a compreender as nossas emoções desde cedo, não é? Então é assim ir para a escola, literalmente. Então preciso de aprender esta ferramenta nova, preciso de aprender esta linguagem, não é? Que é uma linguagem. Preciso aprender esta linguagem. O que é isto das emoções? Bora lá perceber esta linguagem. ai, mas E as pessoas fogem tanto disto, não é? Angela? Não sei se tu sentes no teu trabalho ou que as pessoas que chegam até ti, não sei se já vêm preparadas para isso, porque já experimentaram várias coisas, não sei, não é? Parece que apanhamos pessoas em diferentes níveis de busca, mas de facto é uma linguagem nova, achei interessante como colocaste, porque agora cada vez mais nós fomos ver os livros infantis, cada vez mais há livros sobre emoções, não é? Portanto, os educadores estão a fazer esse trabalho na escola, há pais e mães que estão a fazer este trabalho em casa, não é? De já as crianças e cada vez mais as novas gerações já têm uma linguagem emocional, mas eu acho que mesmo assim, mesmo que já esteja a haver este trabalho de ensinar o que são as emoções, perceber que elas são importantes, que elas têm mensagens, eu acho que ainda assim ainda há falta esta fase do aprender a regular as emoções, contê-las e aceitá-las incondicionalmente, ainda é difícil. Já estamos sim. numa fase muito à frente de falar sobre o assunto, identificar, reconhecer a importância, mas depois como é que nós nos relacionamos com as emoções? Nós não gostamos, sabemos isto tudo, mas quando sentimos culpa, raiva, medo, triste, nós não gostamos também, não é? Portanto, Sim. acho que o grande trabalho assenta muito no acolhimento, não só no reconhecimento da linguagem e tudo mais, mas é este dar colo e transmutar que eu estava a falar, não é? Não sei se tu sentes isso, que é Sim, onde as sim, pessoas mais têm dificuldade. completamente, completamente. E das mensagens que eu ultimamente, se calhar há 2 meses para cá, tenho falado imenso, que é acolhe, acolhe. E é interessante estares a falar nisso. E acolhe a compulsão, porque ela existe na tua vida por alguma coisa, não é por acaso que ela está aí. Acolhe até a compulsão. Além da aceitação, é mesmo acolhe, que é para começares a seres amiga. Uma das mensagens que eu sempre tentei passar foi que eu, em 2016, quando eu descobri que era compulsão alimentar, eu disse: não, eu vou fazer da compulsão alimentar a minha melhor amiga. Porque se ela está aqui, ela tem alguma coisa aqui para me dizer. É quase também ver como um sistema. Lá está, nós somos um sistema, então a compulsão alimentar está aqui. Então bora lá falar com ela, como se ela estivesse aqui à nossa frente. O que é que tu queres me contar sobre mim? O que é que tu tens a dizer-me Maravilhoso. sobre a minha história? Maravilhoso, é isso mesmo que eu até costumo dizer, ok, podemos não estar contentes com o sintoma, com o nosso aspecto, mas começa sempre na aceitação, como se fosse o primeiro passo. Isto sou eu, isto faz parte de mim, isto é um sintoma meu, não é? Uma emoção minha, está aqui, ainda não sei muito bem como trabalhar com isto, e é difícil para mim lidar com isto, não gosto, mas deixa-me ver como é que eu me posso relacionar com. Já que vai fazer parte de nós, mais vale ser dessa forma, gentil, compassiva, amorosa, não é? Portanto, acho interessante ter chegado aí, não é? De certa forma, e o quanto isso ajuda, porque isso é a base para mim, aceitar que faz parte, tem algo para nos dizer. Qualquer sintoma, e mesmo qualquer doença, que também é um sintoma, não é? Portanto, isto aqui faz parte mais de sintomas
psicoemocionais, não é? Mas há também causas que são doenças que são físicas, mesmo assim também têm algo para nos dizer, Tal não e é? qual. E a compulsão também acaba por ser físico porque é no acto de comer, não é? Como nós nos sentimos, a digestão, tudo mais, os efeitos que isso pode ter nos intestinos, na parte digestiva, etc, etc. Mas, acima de tudo, esta aceitação como base para depois nós integrar isto no sistema. Mais uma vez, tudo que nós excluímos tem tendência a Tal e repetir-se, qual. não é? Interessante como tu falas nisto, como parte do sistema. Então, tudo que nós incluímos com amor tem a capacidade depois de se regular de outra maneira. Hoje em dia eu consigo ver que fiz, entre aspas, constelações familiares sem saber nada disso comigo própria, até com o meu próprio sistema. Assim descobri. Hoje em dia, olhar para trás e ver a caminhada, pensar assim: uau, então eu fiz, ou seja, eu integrei algo que eu não conhecia em mim, não é? Que estava de alguma forma, ainda não tinha consciência. Então, quando eu descobri, o primeiro passo foi acolher. E quando eu fiz esse passo, foi logo um passo enorme para a libertação, porque, ok, tu fazes parte de mim, então se fazes parte de mim, bora lá seguirmos juntas. E como tu estavas a dizer, até as doenças físicas, tudo tem uma mensagem para nós. E se nós encararmos isso com esta olhar, com esta lente, eu sinto que a caminhada é mais leve. Não é mais fácil, não é menos dura, Não é? não, é mais leve. Atenção, porque Até ia dizer, não é mais rápido, mas sim, eu acho que acrescenta rapidez, porque damos um salto quântico quase, não é? Não quer dizer que sim, nós consigamos logo parar o sintoma ou extinguir o sintoma, não é? Mas eu acho que conseguimos diminuir a sua intensidade, o seu sim, impacto a seguir, não é? E talvez ele não tenha tanta necessidade de se repetir, porque, já estás a ver o que é que eu quero dizer, né? O nosso sistema interno está a dar-nos mensagens através dos sintomas e eles sentem, já estás a ver, não é? Já está a fazer o trabalho. Então, o pessoal acalmem-se e não precisamos estar constantemente a bombardear a moça com isto, não é? Basicamente. isso tal e qual. E depois, como eu costumo também dizer e gosto muito de reforçar isto, é nós não passamos de episódios de compulsão alimentar para episódios de nada. Então o caminho é episódios de compulsão, fome emocional. Olha, fome emocional, que caminho incrível! De, ai, eu não consigo controlar, eu não consigo parar para, espera aí, o meu Hoje corpo está-me a apetece-me pedir. isto. Hum. Exatamente, isto é fome emocional, isto não é compulsão. E eu adoro transmitir isto a quem trabalha comigo e não só, né, nas minhas redes sociais, eu também falo imenso sobre isto, que é, bora lá ver a caminhada, a jornada, a evolução. Isto é uma evolução incrível. Tu passares de episódios de compulsão alimentar para fome emocional é incrível, mesmo. Então, reforçar é também é esse acolher da jornada, essa compaixão também para com a tua caminhada e para com essa culpa que também deixas passo a passo de sentir, ou seja, não a deixas de sentir, que ela não é tão profunda, tão Não te dolorosa. Acho que condiciona. não Sim, acho que pronto, é não te isso. condiciona. E se calhar há Sim. coisas sobre as quais tu os deixas de sentir culpa. Quando a gente trabalha aqui muito a mãe, não é que a compulsão acho que tem muito a ver com a mãe, ou seja, de base, de base, de base, a nossa primeira ligação com a alimentação, com a nutrição foi com a mãe. Eu sei que isto logo começa a parecer muito exaustivo, né? É sempre a mãe, temos sempre de bater na mãe, coitada da mãe, a mãe tem sempre a culpa. Não, tem a ver com a nossa ligação primordial, a nossa o primeiro contacto com o mundo, né? O nosso primeiro vínculo e principalmente o nosso primeiro contacto com a nutrição, com a alimentação. A nutrição até é muito mais do que só a alimentação, porque se nós não nos nutrimos, agora pegando aqui nesta questão da nutrição, se nós estamos sempre a castigar-nos, estamos sempre a criticar-nos, a julgar-nos, a sermos más connosco por pensamentos, és assim, és isto, és aquilo, sempre, sempre, não é? Não estamos a ser umas boas mães, então não estamos a nutrir-nos. E quando nós fazemos este trabalho psicoemocional de reconhecimento das crenças, das feridas, dos traumas, das emoções, nutrimos-nos, damos-nos colo, e então somos boas mães. Então não há aquela necessidade de compensar com alguma coisa. O que é que o bebê faz quando está desesperado, quando é pequenino? Quer mamar. E mamar não é só o ato de sucção do leite, é a própria sucção, é o próprio estar ali, aquilo ser um ritual tranquilizante, né? O sentir o calor da mãe, sentir que está contido. Então o que é que nós precisamos fazer para nós? Essa contenção que o bebê sentia quando estava a mamar no peito da mãe, né? Basicamente. Se é que o pôde fazer, às vezes nem pode fazer isso, é através de uma tetina de borracha, né? E aqui não é para instigar culpa nas mães que não puderam amamentar por algum motivo ou que escolheram não amamentar, não é? Há uma diferença, né? Querem sentir esse colo, porque a mãe até pode não aumentar, mas dá colo à criança, não é? Portanto, dá-lhe calor, dá-lhe afeto, e é isto que a criança precisa, é isto que as nossas emoções precisam, É basicamente, isso, não é é? isso. Eu É acho que é simples, costumo importante. dizer. É assim.
E interessante e importante o facto de estares a reforçar aqui, não é para estar a dar culpas e fazer culpas às mães, né? Mas é Já sentem importante. bastante, já chega. Exatamente, tal e qual. Mas é importante assumirmos esta responsabilidade para connosco, enquanto adultas que somos agora, como tu estavas a dizer, sermos as nossas mães, não é? Darmos colo a nós, tipo, se nós estamos sempre para fora a dar colo ao outro, a sermos as melhores amigas, as melhores companheiras, as melhores tudo, e para nós, nada, não nos damos nada, não é? Ficamos assim, tipo, com o copo vazio. E aqui voltar à questão da mãe também, e de assumir e sentir as culpas, acho também importante de falarmos sobre isto, que é quando nós percebemos que, por exemplo, estamos numa posição que não é a nossa, ou seja, estamos a querer ser mães das nossas mães, por exemplo, ou a apontar o dedo à nossa mãe, ou a julgar a nossa mãe, não é? Nós também vamos sentir culpa. Culpa por estarmos a fazer isso, inconsciente, não é? E culpa por depois também irmos para o nosso lugar. Então Bom, há eu culpas a costumo, escolher. há culpas a escolher, há guerras a escolher, não, porque eu realmente eu costumo chamar o triângulo da culpa, né? Que é a raiva, a tristeza e a culpa, basicamente, né? Que é a raiva por estou nesta posição e não devia estar, acho isto injusto, a culpa por se calhar não devia estar a sentir isto, tristeza por estou neste papel, estou neste lugar e não queria estar e não é bom para mim, né? Portanto, isto tudo se alimenta. Culpa, raiva e tristeza, né? Principalmente somos mães das mães, já percebemos isso, ou mesmo não tínhamos percebido, há uma raiva de estar aqui neste lugar, ou de me ter sido pedido, ou de eu própria estar aqui, não é? A tristeza por estar neste lugar, a culpa por estou a sentir isto sobre a minha mãe, e enfim, há este trígono, não é? Portanto, este triângulo. É mesmo importante, lá está, fazer esta caminhada, descobrir cada vez mais as respostas, ir insistindo e persistindo. É como ir ao ginásio, mas é o ginásio mental e emocional, não achas? Agora de repente lembrei-me desta metáfora. Eu costumo É dizer crescer isso, que músculo. é uma coisa, nós temos de definir o bíceps ou o abdominal, ou perder aqui, ou ganhar ali, não é? E depois, aqui na terapia, não é só, já percebi, pronto, está feito. Não, há uma manutenção que tem que se fazer, porque as emoções vão sempre surgir. E muito esta questão da higiene emocional, né? Que é quase comparável com um ginásio, tal como há pessoas que usam o ginásio ou o desporto para essa higiene, esse autocuidado, para o stress, para o bem-estar, para o que é que seja, né? A terapia também é uma coisa que deve ser, a terapia ou este trabalho em nós, de Uhum. autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, com as nossas emoções, independentemente se temos terapeuta ou não temos terapeuta, podemos fazê-lo independentemente de termos alguém ou não, a profissional, e sim, é uma coisa constante para fazermos a manutenção, né, das nossas Sem emoções. dúvida. Nisto, quando, eu costumo dizer, o nosso mundo interno é como se fosse um jardim de infância, não é? As nossas emoções sendo crianças, portanto, tem que estar lá uma educadora ou um adulto responsável, tem que pôr aquela gente toda na linha, senão se ela se ausenta, aquilo vai ser uma loucura, quando chega está tudo desorganizado, então sim, hoje a terapia como ginásio, este trabalho como um ginásio, não é? E também como questões de higiene emocional e nós podemos ir lá organizar as coisas consistentemente, diligentemente e ao longo do tempo, sem dúvida alguma, não é? Mesmo, mesmo. E adorei esta metáfora. Acho que, não sei, agora assim uma mensagem final que podemos aqui deixar sobre a culpa, sobre esta emoção que ainda acarreta tanto peso. Mas espera que nós não podemos terminar sem esta culpa de existir. Passámos assim por linhas muito leves pela culpa de existir. Antes da mensagem, se calhar podíamos terminar aqui com esse Bora lá. ponto, não é? Bora Que lá. esta culpa de existir, se alguém me fala nisso, é porque já fez algum trabalho em si e que me refere provavelmente a ter sentido que era um fardo para a família, para a mãe, que foi um peso, que veio dificultar de alguma forma, e isso traz uma culpa muito, muito, muito profunda, não é? Portanto, independentemente qual é a culpa original de cada pessoa que a possa sentir e que a possa levar a ter este sintoma da compulsão, talvez a mensagem é muito essa, né? E percebendo em que situações é que eu senti culpa, quase como se fizéssemos esta linha do tempo, não é? Sinto culpa por isto atualmente, eu tenho no passado e mais atrás, ou seja, rastrear a culpa. Desde quando é que eu sinto? Quando alguém me diz sinto desde sempre, então vamos ver as situações aí da gravidez, do nosso parto, não é? Qual era o estado emocional da mãe na gravidez, no pós-parto, nos primeiros anos de vida da criança, se ela sentiu que estava a mais. Aqui algo me diz, não é? Sobre esta culpa de sempre.
não é? Então acho que a mensagem, se quer identificar a origem da culpa, é muito rastrear, né? Como tu dizias, mapear, e eu até diria rastrear, né? Até lá, até os primórdios, a origem, não é? E tentar perceber como é que era aqui a dinâmica com a mãe, o que é que sentia a respeito da mãe, da família, da existência, de eu existir, de eu estar no mundo, não é? Então, essa poderia ser logo uma primeira, claro que há culpas podem vir mais à frente, não é? Mas era interessante perceber a Seguir as origem, não pistas, é? não é? Seguir aquelas pistas da Seguir as culpa e dizer, pistas. e vou atrás, e vou atrás. Muito bom, seguir as pistas da culpa. Nós tivemos sempre Interessantíssimo. muitas notas, não é? Estamos É aqui verdade. porque depois estas sessões são sempre tão ricas que depois trazem material para nós explorarmos e para nós aprofundarmos nos nossos canais também, né? Eu já estou aqui a pensar em muitas coisas que eu quero escrever, porque é mesmo muito profunda, são águas profundas, não é? São águas profundas, tal e qual. Águas profundas, é mesmo isso. Hum, e acho que sim, ficou de alguma forma aqui esta parte da mensagem também conectada com esta seguir as pistas da culpa e rastrear de alguma forma. Acho que conseguimos de uma forma leve e profunda ir aqui a este tema da culpa, que é bastante profundo, e também dizer que ah, mais uma vez, não desistam de vocês. Vocês podem ver pelo meu sorriso o quanto é incrível e maravilhoso nós embarcarmos nesta jornada. A leveza que nos traz à nossa vida é, é muito, muito gratificante ir às águas profundas, ir mexer nestas profundidades, colocarmos cada vez mais no nosso lugar, acolhermos tudo aquilo que faz parte do nosso sistema para não resistirmos, porque senão vai crescer, crescer, crescer e depois poderá ser ainda mais doloroso. Não concordas Sim, comigo, Paula? sim, sem dúvida. E eu acho que quanto mais nós resistimos, mais as emoções crescem e ganham volume dentro de nós, porque elas estão tão a precisar desse ser vistas, né? Desse destapar, desse mergulho. Eu sei que é muito desafiante. Eu até costumo dizer, nem sempre o que é fácil, aliás, nem sempre o que é simples é fácil. É Uhum. porque é simples, é isto que nós temos que fazer, mas não é fácil para nós, porque toda a vida andamos a fugir àquilo, agora de repente paramos e vamos olhar para tudo o que nos mete medo e é assustador, doloroso e difícil. Nem sempre é fácil, não é? Mas Mesmo. é simples, é isto. Mas É também tem simples. o que se lhe diga, tem o que se lhe diga, não é? Tem, tem. Olha, gratidão por mais um episódio repleto de profundidade, de mais caminhos para que vocês consigam explorar cada vez mais também a vossa jornada. E eu vou deixar aqui também os contactos da Paula, vou deixar também aqui os meus, caso ainda não os conheçam, nos vários canais, tanto aqui no YouTube como no Spotify. Obrigada por ter estado aqui deste lado. Obrigada, Paula, e até ao próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigada, que é sempre maravilhoso. Até ao próximo. Obrigada.